Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Guedes diz que só prorroga auxílio emergencial com congelamento de verbas para educação e segurança. Petrobras anuncia reajuste de 5% na gasolina e de 4,4% no diesel. E veja também. Polícia Federal é notificada da decisão do STF e já pode instaurar inquérito para investigar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Tribunal de Contas da União vê como ilegal o uso de dinheiro do SUS para fornecer cloroquina e dá 5 dias para o Ministério da Saúde dar explicações. Reino Unido atinge 100 mil mortes por Covid-19 e primeiro-ministro diz que assume a responsabilidade total. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As bolsas mundiais operavam sem direção única no início desta manhã. Nos Estados Unidos, investidores repercutem a divulgação de resultados da Microsoft, que reportou ganhos acima do esperado com o desempenho do segmento de computação em nuvem, além do crescimento do número de usuários de serviços da empresa. Agora, a expectativa é pela divulgação de resultados semelhantes da Apple, Facebook e da Tesla, o que deve acontecer ainda hoje. Enquanto isso, as bolsas europeias registravam uma leve queda, com investidores repercutindo um fraco indicador de confiança da Alemanha, que sofreu forte queda de janeiro para fevereiro, bem abaixo da expectativa de analistas, e também à espera da decisão da política monetária do Banco Central americano. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 0,78% aos 116.464 pontos, com desconfiança fiscal e ata do Copom mais dura que o esperado. Já a expectativa de alta do juro derrubou o dólar para R$ 5,32, uma queda de 30%, sendo a maior em relação ao real em mais de 7 meses. Hoje, as reuniões virtuais do Fórum Econômico Mundial continuam, dessa vez com a fala do prefeito de Londres. Além disso, os investidores também aguardam a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que dará uma entrevista à imprensa no final da tarde e pode reiterar o compromisso em amortecer os efeitos negativos da Covid-19. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje nós teremos por aqui Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, André Massaro, consultor financeiro, Matheus Galina, gestor de mercado de juros da Quantitas e Thiago Reis, fundador da Suno. E ele, claro, meu companheiro de todos os dias, o estrategista Marcos Saravalli. Mas agora nós vamos diretamente com a Débora Oliveira, ver como que estão operando as bolsas neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nessa quarta-feira. Olha, Paula, parece que o dia está seguindo aí para um dia de baixa nas bolsas pelo mundo, porque, por exemplo, nesse momento, todas as bolsas internacionais seguem operando em baixa. A gente tem todos os índices futuros no vermelho lá nos Estados Unidos. Dow Jones futuro está caindo 1,11, Nasdaq agora está caindo 0,88, S&P 500 cai 1,16. Na Europa, todas as bolsas também seguem operando no negativo. O DAX está caindo 1,85, FTSE no Reino Unido cai 1,23, CAC está caindo agora 0,71. E aí aqui no Brasil, o Ibovespa Futuro não está seguindo o mesmo ritmo, não vem no positivo também, cai agora 0,19, aos 116.075 pontos. O dólar, que segue no positivo, sobe agora 0,21%, está cotado a 5,36, Paula. Tá certo, Débora. Vamos dar uma olhada agora como que ficaram as bolsas asiáticas nesta quarta-feira. A gente começa, vamos lá, a gente já tem as bolsas aqui, vamos ver se a gente já consegue colocar aqui no nosso telão as bolsas asiáticas, para a gente acompanhar como que ficou o mercado asiático nesta quarta-feira. Nikkei no Japão fechou no patamar positivo em 0,31%, Xangai na China fechou ali no negativo em 0,11% e Hong Kong 0,32%. Vamos agora dar uma olhada como que está o petróleo. A gente tem agora a cotação do petróleo. A gente tem WTI caindo 0,09% aos 52 dólares, ali na casa dos 52 dólares o barril, e o Brent subindo, na verdade, 0,09%, sendo comercializado a pouco mais de 55 dólares o barril. E agora a gente vai para o nosso giro de notícias.
A Petrobras anunciou reajuste de 5% na gasolina e de 4,4% no diesel. Quem tem mais detalhes sobre isto é o Felipe Nascimento. A gente vai direto à nossa redação aqui da BMC News para falar com o Felipe. Felipe, esse é mais um aumento em apenas um mês, né? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na BMC News. É isso mesmo, depois da disparada de 8%, aproximadamente 10 dias, aí a gasolina vai ter mais esse aumento de 5%. Com isso, o combustível vai acumular uma alta de 13,4% em 2021. O diesel também vai ser reajustado em 4,4% e esses novos valores passam a valer já a partir de hoje. Segundo a estatal, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa a ser de 2,8 centavos por litro, refletindo aí um aumento médio de 10 centavos por litro. A empresa explicou que os preços praticados têm como referência os valores de paridade de importação, que acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e a taxa de câmbio para cima e também para baixo. Paula. Felipe, obrigada. E o Reino Unido atingiu 100 mil mortes por Covid-19 e o primeiro-ministro disse que assumiu a responsabilidade total. A gente vai agora com a Nanda Vasconcelos. Ananda, bom dia. Como que está a situação do país agora com esse número, esse aumento expressivo de casos, né? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã de quarta-feira. Paulo, com essa marca de 100 mil mortes, o Reino Unido se tornou o primeiro país da Europa a atingir esse número tão alto de vítimas do novo coronavírus, segundo o governo britânico e também segundo dados oficiais da Universidade Johns Hopkins. Em entrevista à imprensa britânica, Boris Johnson lamentou as vidas perdidas e disse, abre aspas, como primeiro-ministro, assumo responsabilidade total por tudo que o governo tem feito, fecha aspas. No último domingo, as autoridades registraram 9 casos ligados à variante brasileira do coronavírus, a SARS-CoV-2. O país vive uma onda acentuada desde o fim de 2020 e vale lembrar que o Reino Unido segue vacinando a população com 2 vacinas. E a expectativa do governo é que nos próximos meses a imunização comece a surtir efeito na redução de casos e também de mortes por Covid-19 no Reino Unido. Paula. Tá certo, Ananda. Obrigada. Agora vamos ao destaque corporativo. A Cielo amplia lucro no quarto trimestre em 34,7% a 298,2 milhões de reais depois de corte de custos e foco em pequenos lojistas. Nós vamos voltar agora com a Débora, que vai trazer essas informações. Débora, essa foi a primeira alta trimestral no lucro da companhia, né, no comparativo anual em 2 anos, é isso? Exatamente isso, Paulo. A temporada de resultados começou aí com a divulgação do resultado da Cielo. A maior empresa de meios de pagamentos do país teve lucro líquido de 292,2 milhões de reais entre outubro e dezembro, aumento aí de 34,7% em relação ao ano passado. O resultado veio aí com um foco no segmento mais lucrativo de pequenos clientes e uma política de redução de custos, compensando os efeitos da queda de clientes e os prolongados efeitos da crise aí gerada, claro, pela Covid-19. Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E ainda continuando falando dos destaques corporativos, a CVC Brasil vai pagar dívidas em dólar com uma emissão de debenture. Vamos agora voltar com o Felipe, que vai trazer essas informações. Felipe, explica pra gente como que vai funcionar, na verdade, essa emissão aí da CVC. Paulo, a CVC, né, que a gente sabe, já foi divulgado também, que foi fortemente afetada aí desde o início da pandemia, vai emitir 436 milhões de reais em debêntures e esse dinheiro vai ser usado para a empresa pagar antecipadamente alguns empréstimos que ela fez com o Citibank. A CVC disse ao Valor Econômico que essa operação é parte de um processo de reestruturação das dívidas que a CVC começou lá em 2020. E essa vai ser a 5ª emissão de debêntures pela companhia, que disse seguir todas as instruções da CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, para fazer essa captação de recursos no mercado. Paula. Obrigada, Felipe. E a gente agora continua na nossa redação da BMC News, mas desta vez nós vamos falar com Alex André, que está trazendo as informações para a gente da agenda econômica de hoje. Bom dia, Alex. O que a gente tem de bom para hoje? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham aqui a BMC News. Hoje nós temos a principal aí, manchete, a principal notícia de hoje, que é a decisão da taxa básica de juros, né, lá no FED, que também vai ter o pronunciamento do FONC às 4 da tarde aqui no Brasil. Meio-dia temos os dados de fluxo aí, estrangeiro aqui no Brasil.
E também temos os dados aí de estoque de petróleo bruto, que é um dado que eu destaco na agenda de hoje também, principalmente para quem está olhando para empresas de commodities, né, empresas de petróleo hoje. Então, fica principalmente o foco nos Estados Unidos da agenda corporativa, Paula. O Alex, e o que você separou de capas para a gente, os destaques que mais chamaram sua atenção aqui no Brasil e no mundo? Legal, vamos começar aqui no Brasil. A principal manchete com destaque, temos o valor econômico, o setor privado fecha contrato para comprar vacina da Índia. Também o estado de São Paulo coloca que São Paulo detecta variante do Amazonas e o país tem rastreamento precário. Folha de São Paulo coloca que o DEM racha e dá força a bloco de Lira e Rita Maia. E agora iremos aí para a nossa capa internacional, que eu destaco aí o Financial Times, que coloca aí o destaque como principal foco essa questão de injeção de estímulos na economia americana, principalmente com as empresas aí passando de 400 bilhões de dólares de financiamento de funding. Paula. Tá certo, Alex. Muito obrigada. E agora o nosso destaque é política. A Polícia Federal recebeu oficialmente a notificação do Supremo Tribunal Federal e já pode instaurar inquérito para investigar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos voltar com a Ananda Vasconcelos. Ananda, o ministro agora vai ter que prestar depoimento formalmente para a Polícia Federal, é isso? Exatamente isso, Paulo, mas ainda não há uma data, né, estabelecida para que isso aconteça. Essa investigação deve apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na condução, né, na verdade, na condução, né, da crise lá no Amazonas. A próxima etapa é a instauração pela Polícia Federal da investigação, que deve tramitar no Serviço de Inquéritos Especiais, porque Pazuello ele tem foro privilegiado como ministro da Saúde. Na sequência, a Polícia Federal deve procurar Pazuello para agendar esse depoimento lá direto na Polícia Federal. O ministro da Saúde, lembrando, é investigado por causa do colapso na saúde pública lá no Amazonas. Pacientes morreram por falta de oxigênio nos hospitais agora no comecinho de janeiro. Paula. Tá certo, Ananda. E o Tribunal de Contas da União também analisou como ilegal o uso de dinheiro do SUS para fornecer cloroquina e deu até 5 dias para o ministro da Saúde dar explicações. Agora quem traz as informações para a gente é a Débora. Débora, acho que a situação ali para Eduardo Pazuello não está muito fácil não, né? Não está mesmo fácil, Paulo. Além de todo esse desafio aí da pandemia, né, no Brasil, ainda vai ter que se justificar aí na Justiça. O Tribunal de Contas da União afirmou que o fornecimento do medicamento para tratamento não tem comprovação científica e que o remédio utilizado no tratamento da malária só poderia ser fornecido pelo SUS para uso contra a Covid-19 se tivesse autorização da Anvisa ou de autoridades sanitárias estrangeiras. Agora, o TCU deu 5 dias para o Ministério da Saúde, na verdade, apresentar aí as explicações. Na semana passada, um dia depois de que a Anvisa aprovar o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19, o ministro Pazuello afirmou que o Ministério nunca orientou o tratamento precoce da Covid-19, e sim o atendimento precoce. O Ministério da Saúde informou que responderá ao TCU no prazo determinado aí pelo Tribunal de Justiça. Paula. Obrigada, Débora. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que só vai prorrogar o auxílio emergencial com congelamento de verbas para educação e segurança. Quem tem as informações é o Felipe Nascimento. Felipe, conta pra gente. Foi num evento virtual com investidores internacionais que o ministro da Economia, Paulo Guedes, condicionou aí a volta do auxílio emergencial ao fim do que ele chamou de aumento automático para a educação, segurança pública e também salários de servidores. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Guedes disse que caso o pior aconteça, o governo vai saber o que fazer. Ele disse assim, abre aspas, não pode ficar gritando guerra toda hora, nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo, tem que ter muito cuidado, pensar bastante, fecha aspas. Nesse evento, o presidente Jair Bolsonaro também esteve lá e ele defendeu a manutenção do teto de gastos e voltou a dizer que não pretende prorrogar o auxílio emergencial.
Obrigada, Felipe. Agora a gente vai a mais destaques do corporativo. A Localweb anunciou a compra da plataforma Connect Plug por 18 milhões de reais. A empresa afirmou que o acordo vai reforçar o portfólio de produtos, entrando para o mercado de soluções de tecnologia para comércios físicos. Já a Klabin firmou acordo com o Fundo de Investimentos Florestal para a exploração da atividade em Santa Catarina. A Klabin vai contribuir com um aporte de cerca de 9,7 mil hectares de florestas plantadas, enquanto o fundo vai entrar com até 500 milhões de reais em caixa.